Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos nesse momento estaremos gravando o ensino a convite do nosso pastor presidente, pastor Carlos César Monteiro, presidente do campo, no qual nós temos o privilégio de sermos seu discípulo, tanto naquilo que ele ensina, como também nas suas atitudes. E está conosco aqui também, o pastor Jesus Mar, que tem dado um apoio muito importante nesses trabalhos, tanto da EBD, como também nos cultos, durante esse período que nós estamos passando, que eu acredito que deva estar acabando, Vamos ler na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar conosco a leitura, no livro do Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, poderoso Pai, estamos neste momento, Senhor, na Tua casa, e aqui estamos, Senhor, para alguns minutos nós meditarmos nesta palavra tão maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Senhor amado, nós acreditamos, confiamos na Tua presença em nosso meio e na ação poderosa do Espírito Santo. E neste momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito venha nos dar a inspiração, venha nos dar a unção, e que essa palavra que estaremos meditando nesta noite, Senhor, venha ser uma palavra que venha trazer edificação espiritual para todos aqueles que venham a ouvi-la. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Amém. Alguns dias atrás, irmãos, deve estar mais ou menos aí umas 2 semanas, não é, pastor Jesus Mar? Nós trouxemos uma palavra também no livro de Hebreus, E na ocasião, o que nós pegamos como referência é justamente um capítulo anterior, o primeiro versículo do capítulo 11, que diz, o primeiro versículo, do capítulo 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Então foi uma mensagem baseada, nesse versículo, o poder da fé. E essa noite, irmãos, nós estaremos trazendo aqui uma meditação no mesmo livro de Hebreus, conforme nós lemos no capítulo 12 e no versículo de número 14. Só dizendo aquilo que nós havíamos dito na outra oportunidade da palavra, o livro de Hebreus é um livro que nós não sabemos quem foi o seu escritor. Mas foi um livro dirigido à comunidade de Israel naqueles dias, bem no começo da igreja, em que o autor, ele escreve essa carta justamente no objetivo de reanimar aquela igreja, reanimar aquelas pessoas, justamente hebreus, que tudo indica eles estavam se esmorecendo na fé, E essa palavra, ela é uma palavra, foi uma carta que veio a fazer parte da Escritura,
Nós não sabemos quem foi o escritor humano, mas uma coisa nós temos certeza: ela foi uma palavra conduzida por Deus, dirigida pelo Espírito Santo, né? E é uma palavra que traz grandes ensinamentos para nós. Esse livro, esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto muito conhecido, um texto muito citado, né? E é um texto que nós estaremos meditando. A versão de Almeida, que é essa que nós lemos, né? A Revista e Corrigida, ela diz o que nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na Bíblia King James, ela tem uma palavra um pouco diferente, mas no mesmo sentido, que diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo está traduzido da seguinte forma: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isto ninguém verá a Deus. Então nós vemos que nessas três versões, né, pode ter outras formas de expressar, mas nas três Bíblias que eu tenho, né, está escrito desta forma, né? Então nós vemos que tanto o verbo seguir como o verbo esforçar e o procurar, eles têm o mesmo sentido, mas se nós avaliarmos separadamente, nós vemos que existem algumas pequenas diferenças. E nós vamos ter como referência, para nós estarmos aprendendo nesta noite, o texto da Almeida, Revista e Corrigida, né? Que é seguir a paz. É justamente aqui o verbo seguir, né? Então veja bem, meus irmãos, no nosso aprendizado nessa palavra tão maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, há momentos que nós lemos um versículo e começamos a refletir nesse versículo, e o Espírito Santo, ele começa a falar em nosso coração, ele começa a trazer edificação para a nossa vida. E isso é muito importante, porque é justamente nessa meditação da palavra de Deus que nós começamos a trabalhar na edificação da nossa vida espiritual. Ou seja, desta forma, a palavra, ela passa a ser um alimento, e é um alimento cotidiano, né? Então veja bem, irmãos, essa palavra seguir, né, é uma palavra que ela nos dá um sentido de movimento, né? Ela nos dá o sentido de movimento. E nesse versículo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então nós vemos que começa com seguir a paz. Essa paz, ela é abrangente, né? Ela não é com alguns ou com poucos, mas ela vem justamente com todos, né?
Aí, na sequência, ela diz não somente a paz, mas aí vem também a santificação. A paz com todos é uma paz que envolve uma coletividade. A santificação envolve uma vida pessoal. E na sequência ela diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ela tem uma abrangência muito grande, independente de quem quer que seja, independente de posição eclesiásticas, né? Então nós vemos que nesse versículo, né, nós podemos até dar um tema a esse estudo, que seria paz e santificação, o passaporte para o céu, né? Então essa palavra, esse trecho é um trecho que ele é um trecho que tem uma mensagem, ele é absoluto, né? Ele é uma palavra que é um veredito antecipado daquilo que vai acontecer no futuro, né? E não deixa de ser uma palavra muito importante, no qual nós devemos ter uma atenção muito grande, né? E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que nós estamos muito perto do arrebatamento da igreja. E devido a esse momento que nós estamos, nós somos a geração do arrebatamento. Esse momento que nós estamos passando é um momento que requer da nossa vida uma atenção especial, um cuidado especial, né? E esse cuidado especial que nós devemos ter, ele está muito ligado a esse versículo, porque nós vemos condições pré-estabelecidas, né? Que pode não permitir com que nós venhamos a ver o Senhor. Esse versículo, quando diz ninguém verá, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é a parte final do versículo, esse verá, irmãos, eu acredito que do verbo ver, que está no futuro, né? Aqui não se trata de uma contemplação, quando ele diz sem a qual ninguém verá o Senhor. Obviamente que toda pessoa, ela vai ver a Deus no momento que ela for ser julgada, né? Aí no julgamento, aqueles que vão ser condenados, eles verão a Deus, mas receberão de Deus uma sentença da condenação eterna. Então esse versículo verá a Deus, ele está mais ligado no sentido de que se eu não tiver os requisitos da paz com todos, da santificação, eu vou perder a oportunidade de ver Deus todos os dias na eternidade, né? Então essa palavra, ela é uma palavra de alerta, é uma palavra que nos exorta a termos temor, termos cuidado, né? E ao lidar com as circunstâncias da vida, né, com os problemas que surgem na vida, nós termos em mente que a Bíblia nos recomenda a viver em paz e a viver em santificação. Muito bem. Fazendo aqui um estudo, irmãos, um pouco mais criterioso, né? Como sigo a paz com todos? É uma pergunta. Evitando os problemas, ou os embates, ou os conflitos,
Não. Não, porque os problemas eles vão surgir, né? Os problemas eles serão inevitáveis. Pois como seres humanos, irmãos, nós vamos estar sujeitos a erros e a falhas. Mas só que tem um detalhe, irmãos. Em meio a cada problema, em meio a cada luta, em meio a cada adversidade, sempre haverá uma alternativa, um caminho para a paz, né? Muitas vezes essa oportunidade que surge, que é o caminho da paz, às vezes ele pode apresentar como um caminho mais doloroso, um caminho que às vezes o próprio ego humano, né, ele pode até interferir. É uma decisão que às vezes nós vamos prejudicar a nossa própria natureza, mas é o caminho da paz, né? E olhando no livro de Eclesiastes, né, só para nós termos aqui uma ajuda do sábio Salomão. O rei Salomão, ele escreveu 3 livros que já é do conhecimento de todos, né? É o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, né? E no Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, muito conhecido de todos, né? Ele começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então nós vemos que nesses versículos, tem que pelo menos 14 situações, e cada situação ela tem o seu oposto, né? E de todos os tempos, irmãos, que está aqui relacionado nesses versículos, eu acho que o único tempo que nós não temos domínio sobre ele, que é o tempo de nascer, né? Porque para nós nascermos não dependeu da nossa vontade, mas da vontade de nossos pais, né? E tem também aqui um tempo que não depende de nós, que é justamente o tempo de morrer, né? Pode ter exceções? Pode, né? A pessoa que quer cometer suicídio, ela decide tirar a vida, ela tem poder para isso, né? Ela tira a própria vida. Mas no geral, irmãos, quando a pessoa não tem essa tendência, né? Ela não passa por esse grande problema do suicídio, a morte para ela também é um tempo que foge do seu domínio, né? É um tempo que vai fugir do seu controle. Os demais tempos, né, são tempos que eles estão sob o nosso domínio, né?
Nós estamos trazendo uma palavra, né, sobre Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E nós estamos nesse primeira etapa, nós estamos falando o primeiro tempo, que é o seguir a paz. Então veja bem, irmãos, no versículo 7, Salomão ele diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar, né? Quando fala tempo de estar calado e tempo de falar, irmãos, o que Salomão está dizendo? Que esse tempo eu consigo fazer a gestão desse tempo, né? E muitas vezes, irmãos, o caminho da paz, ela está na sabedoria de entender este tempo de agir de forma correta, né? Qual o momento que eu devo falar? Qual o momento que eu devo estar em silêncio? Às vezes muitos perdem a paz porque falta sabedoria em momentos como esse, às vezes momentos de tensão, em que os ânimos estão propensos a se exaltar, né? Aonde a pessoa às vezes tem aquele reflexo de imaginar: se eu ficar calado, eu vou evitar uma confusão, eu vou evitar um problema que vai tornar pior. Então o caminho da paz, seguir a paz, num momento como esse, é uma oportunidade, né? E principalmente, irmãos, nós estamos passando em dias, né, já é do conhecimento aí dos irmãos, que já está aí os índices, devido a essa quarentena, de problemas conjugais, né, entre marido, esposa, entre filhos envolvidos, né, foi aumentando demais. Mas a nossa vida, a vida como cristão, irmãos, existe uma diferença, né? A diferença é que nós temos uma orientação da palavra. A diferença é que nós temos compromisso com a palavra. E essa palavra, irmãos, ela nos torna sábio. Sábio justamente para sabermos lidar com as situações, com os problemas que aparecem no nosso dia a dia. No versículo 3, Salomão ele diz aqui algo interessante, né? No versículo 3, na última parte, diz assim: tempo de derribar e tempo de edificar. Eu sei que a princípio, quando nós lemos esse versículo, nós vemos que existe uma lógica, né? Que o que ele está dizendo aqui, que talvez seja, levando pelo lado literal da palavra, né? Esse derribar e edificar, de repente está falando de uma construção, de uma obra, né? Está falando de algo material. E o nosso objetivo nesta noite é trazermos um estudo voltado para a edificação espiritual, né? E se nós levarmos, irmãos, esse entendimento para o lado espiritual, ele começa dizendo que é tempo, primeiramente, de derribar e tempo de edificar. Interessante que primeiro você derruba para depois você construir. Não é o inverso, né? E espiritualmente falando, irmãos, essa questão de derribar, né,
nós entendemos que esse derribar, nós podemos trazer uma aplicação em que relacionamento, às vezes, nós temos que derribar os sentimentos de mágoa, de ira, ressentimentos, rancor, as decepções, pois é justamente todos este emocional que é um emocional ruim, e é justamente esse emocional ruim é que vai impedir com que haja um bom relacionamento. E aí, quando nós falamos em derribar, nós falamos justamente de todas estas coisas ruins, né? Porque alguém pode dizer, existe casais que vivem de maneira perfeita? Irmãos, eu acredito que não. Acredito que não, porque cada um tem as suas diferenças, cada ser humano, ele tem a sua própria maneira de ser, ele veio de uma criação, e quando se une a outra pessoa, é uma pessoa que teve uma criação diferente, né? E essas diferenças são justamente as diferenças onde cabra que criando certos atritos, né? E esses atritos é o que faz surgir estes sentimentos ruins, no qual nós falamos. Mas o caminho da paz, irmãos, é quando se derriba estes sentimentos, quando eles passam a existir, e depois que se derruba, né, desmorona, faz com que se haja um desmoronamento desses sentimentos, aí vem a importância para se edificar novamente um bom relacionamento, né? Porque, irmãos, um lar onde não existe uma vida de paz, irmãos, ele tem uma influência na vida da pessoa, nos demais relacionamentos, né? E seguir o caminho da paz, irmãos, é ter o entendimento que, mesmo que as coisas elas não chegaram não se tornaram da maneira que nós gostaríamos que elas tivessem, nós temos que empenhar para que as coisas elas mudem, né? E aí, quando chega, irmãos, quando esse caminho da paz, seguir a paz, ele começa a fazer parte do entendimento, e que a pessoa se predispõe a desfazer das más emoções, desfazer dos sentimentos, tudo isso que eu acabei de descrever. Então surge a oportunidade de trazer uma edificação e trazer um recomeço, né? No versículo 8, Salomão, na parte B do versículo também, né, ele diz assim: tempo de guerra e tempo de paz. É interessante que, da mesma forma do anterior, ele começa iniciando guerra e paz, né? E é interessante, irmãos, que tanto da paz para a guerra como da guerra para a paz, vai existir o que, irmão? Vai existir uma transição, né? Vai existir uma transição daquele momento. Eu imagino que as dificuldades da vida não foram guerras o tempo todo. Houve um momento onde houve paz, onde a paz reinou,
né? Por que a paz deixou de existir? E se existe a guerra, nós estamos falando de relacionamento, né? Se existe um período de guerra, a guerra, ela também precisa ter seu tempo para terminar. E talvez você esteja me ouvindo, esteja passando aí por suas dificuldades no seu lar, e essa palavra talvez ela está indo de encontro à sua necessidade, né? A guerra para a paz, irmãos, ela, até mesmo nas guerras naturais que entre nações, e quando a guerra termina, que vai entrar o período da paz, no nosso mundo moderno, né? Houve aquele momento em que foi assinado um termo de rendição, foi assinado um documento de paz, né? Onde ali a nação que perdeu, a nação que ganhou, elas fazem ali um acordo, e a partir daquele acordo, então, começa a entrar um período de paz. O que aconteceu aí tanto na Primeira como na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas no relacionamento, irmãos, muitas vezes quando se vive o atrito, quando se vive ali os problemas, eles são recorrentes, né? Em que as pessoas, elas acabam estar sempre se agredindo. É necessário que esse momento de guerra, ele passe por esse período, por essa fase de transição, que é justamente a fase aonde ali vai se discutir, né? Vai avaliar ali a situação, vai estabelecer uma trégua, né? E é nesse momento, que é o momento do acordo, é o momento de renovar a aliança, né? Entender que uma vida de paz, ela traz benefícios enormes, e caminhar nessa direção é escolher o caminho da paz que se apresenta, né? Do esforço mútuo, do entendimento, e procurar seguir esta direção e mudar as circunstâncias, né? Então, nesse momento, irmãos, nós vemos que o caminho da paz, ele se apresenta desta maneira, né? E aí, quando nós chegamos no versículo 5, né? No versículo 5 diz: tempo de abraçar, né? E afastar-se de abraçar. Então, nesse momento, quando entra o caminho da paz, aí vem o tempo, o momento de abraçar. No versículo 4, né? Tempo de chorar com o tempo de sorrir. Então, nesse momento, quando chega o caminho da paz, vem o tempo de sorrir, né? E no versículo 8, tempo de amar. Então, esse momento é o tempo onde tem a oportunidade de fazer com que renasça o amor. Então é dessa maneira, irmãos, que assim nós vamos caminhando o caminho da paz em meio às turbulências, né? Quando Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Eu acredito, irmãos, que Jesus estava falando, acredito não, né? Ele estava falando ali com uma seriedade muito grande, né, pastor Jesus Mar? Então nós vemos que as aflições, as dificuldades, elas vão sempre estar presentes em nossa vida, né? Mas o caminho da paz, irmãos, ele está sempre como uma proposta, e nós devemos procurar seguir o caminho da paz, né? Ter essa referência, ter este projeto, ter este propósito, né? E Deus, quando
nós nos inclinamos para este lado, irmãos, Deus, Ele está pronto para nos dar a vitória e nos ajudar. Muito bem, então nós falamos, irmãos, nessa primeira etapa sobre o caminho da paz, né? Que se apresenta para nós no meio aos problemas, no meio às dificuldades, e tivemos como referência aqui Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, justamente nas situações boas e nas ruins, né? Então, no meio dessas situações ruins, a paz, ela é uma alternativa, e nós devemos então procurá-la. A segunda parte, irmãos, né, do versículo 12 e o 14, o escritor ele diz: segui a paz com todos e a santificação, né? Aí tem uma vírgula, aí após essa vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme nós já dissemos, acaba sendo aí um veredito, né? Então veja bem, irmãos, de acordo com o escritor Meyer Birman, escreveu o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né? Ele traz um significado de santificação como separação, consagração, né? Quando nós lemos o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Essa escrita de Pedro, irmãos, quando ele diz assim, porque eu sou santo, ele não está se referindo a ele mesmo, ao próprio Pedro, mas ele está fazendo referência a Deus. Deus, ele é santo de maneira absoluta ou é santo de forma relativa? Ele é santo de maneira absoluta, né? E aí quando ele diz assim, sede santo porque eu sou santo, será que ele está dizendo que o homem, seria possível nós alcançarmos aqui na terra, ser santos de maneira absoluta? Será que seria possível isso? Mas a própria Bíblia, irmãos, ela nos diz, no livro de João, do 1 João, né? Se não me engano aqui no versículo 1 e o versículo 8, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós vemos que nesse versículo, no versículo 1, versículo 8 do capítulo 1, João aqui ele está fazendo o que, irmãos? Ele está fazendo uma afirmação, né? E no versículo 10 ele volta a dizer a mesma coisa, em outras palavras, dizendo assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós vemos que se existe o pecado, é porque não existe a santificação, né? Mas alguém pode dizer, mas aí complicou, né? Mas veja bem, irmãos, nós temos que entender uma coisa muito importante. A santificação, quando diz o versículo de Hebreus 12, 14, segui a santificação. Então a santificação, ela torna-se também uma referência, né? Mas que referência é essa? Que santificação é essa? Como que eu sigo essa santificação? Aí, em João capítulo 17, e o versículo 17,
escrito por João, o Evangelho de João, o quarto Evangelho da Bíblia Sagrada. Aí João diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, seja, irmãos, qual que é a referência da nossa santificação? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é referência, ela é o padrão, né? E esse livro, irmãos, o objetivo desse livro é justamente esse mesmo, né? Quando Paulo chega a dizer aos Gálatas: filhinhos, por quem novamente eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja novamente formado em vós, né? Então veja bem, irmãos, que o objetivo da palavra de Deus é fazer com que na vida do ser humano, daquele que aceita Jesus, ele passa a ter formado em si o caráter de Cristo, né? Então a palavra de Deus, ela vai tornar-se eficiente em nossa vida quando nós procuramos segui-la, como nós procuramos tê-la como regra de vida, né? Mas nós, na nossa jornada, a nossa caminhada, né? Conforme nós até já lemos que o pecado ele está ligado em nossa vida, né? E quando nós olhamos no livro de Salmos, capítulo 20, o versículo 8, para nós darmos prosseguimento a esse raciocínio, né? O salmista, ele diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aí nós entendemos aqui, pastor Jesus Mar, que quando ele diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, então está dizendo que tanto uns como ele próprio também caiu, né? Caiu. Mas a diferença é que uns se encurvaram e caíram, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé, né? Então nós vemos que o projeto de nossa vida deva ser a santificação, porque ela é imprescindível. Mas nós não vamos conseguir chegar numa santificação de forma absoluta, porque o pecado ele está presente em nossa vida, né? E Paulo chega a dizer até no Gálatas capítulo 5 versículo 17, diz que existe uma luta constante entre carne e espírito, né? E esses oponentes rivais entre carne e espírito que se dá no nosso interior, irmãos, isso é uma luta que ela não para, é uma luta constante. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, né? Essa luta ela foi iniciada na sua vida, porque existe uma oposição para você fazer a vontade de Deus. E esta oposição vem justamente, né, quando o propósito de Deus, o nosso propósito é nós sermos santos, nós sermos separados no processo de santificação. Mas esse processo de santificação ele vai exigir uma luta constante, né? E essa luta constante, quando nós pegamos a referência aqui do livro de Salmos 20 versículo 8, estamos sujeitos de repente a tropeçar e a cair. Mas eu vou dizer uma coisa muito importante para você:
Você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo de Deus, ele está em sua vida. Aleluia. O Espírito Santo, ele está designado justamente para isso, para nos levantar, para nos erguer, né? E muitas vezes quando vem aquele pensamento, aquele sentimento, eu não vou conseguir, mas isso é uma palavra maligna, porque nós podemos até perder algumas batalhas, mas jamais vamos perder a guerra, porque aquele que está conosco, irmãos, ele tem propósito de nos ajudar, e ele nos faz de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada chega a dizer que o Espírito Santo, ele se envolve tanto conosco, que ele chega a ter uma expressão de gemidos inexprimíveis, né? Tal é a intenção do Espírito Santo de nos fazer vencedor. Aleluia. E para finalizarmos, irmãos, no Salmo 103, versículo 13 e 14, muito conhecido esse salmo, né? Escrito por Davi. Convida-se a louvar a Deus por amor à sua graça, né? O salmo começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Mas aí quando nós chegamos no versículo 14, ou melhor, no 13, ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, né? Ou seja, irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa mistura do físico com o espiritual, com a alma, né? Enquanto nós estamos nesta vida, estamos escrevendo a nossa história, as dificuldades, os deslizes, eles vão acontecer na nossa vida. Mas tem um detalhe muito importante, irmãos: quando se deseja ter a vitória, quando se preocupa em resgatar a união com Cristo, quando a santificação ela é comprometida, mas quando você se predispõe a voltar-se novamente para Deus, a buscar a sua ajuda, Ele nos dá a vitória, porque Ele tem interesse em nos abençoar. Então, irmãos, esses versículos que nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas palavras foram as palavras que Deus Ele colocou em meu coração. Foi até num dia que eu terminei de fazer uma oração, eu comecei a ler a palavra e li esse versículo e comecei então a meditar, né? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar vitória, né? E nós vamos fazer uma oração. Estaremos encerrando esse momento de meditação da palavra de Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, essas foram as palavras que o Espírito Santo tocou em meu coração para que nós viéssemos a meditar nessa noite, Senhor. Eu acredito que essa palavra é uma palavra que ela vai de encontro a corações necessitados, Senhor.
corações que precisam da paz, lares que precisam de paz, vidas que precisam de santificação. E nesse momento, Senhor amado, eu te peço que o Senhor conhece todas estas vidas, o Senhor sabe daquilo que nós passamos. Eu te peço que o Senhor venha estar presente agora, venha trazer alívio para esta vida agora, venha trazer vitórias para esta vida agora, Senhor amado, porque nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor amado. Se nós não tivermos a Tua ajuda, Senhor, é impossível nós termos vitória. E o Teu Espírito desceu no dia de Pentecostes, Senhor, e ainda está em atividade nesta terra. Nós somos a geração do arrebatamento, Senhor. Eu te peço pela Tua igreja, peço também, Senhor, que nesse momento difícil desta enfermidade, que o Senhor proteja o Teu povo, Senhor amado. Abençoe a mão dos cientistas que descubram rápido uma cura para esta enfermidade. Meu Deus amado, eu te peço também pelo presidente desta nação, eu te peço pelas autoridades deste país, que tenham sabedoria, Senhor amado, e tenha temor no coração, tenha propósito de ajudar o povo desse país. Meu Deus amado, tudo isso eu te peço, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.